sobre o mundo sem cristianismo, né? Essa indagação que a gente tem. O mundo sem cristianismo. Então vamos ver aqui, né? A gente já falou sobre dois artigos que a gente já estudou inicialmente, já temos falado sobre as conclusões, e é importante a gente lembrar sempre essas conclusões, porque é uma questão que muita gente tem, muitas perguntas são feitas a este respeito. Tá? Então, deixa eu falar rapidamente aqui as conclusões. Primeiro, as religiões todas são neutras, como neutras são qualquer outra coisa sobre a face da Terra. São neutras em si mesmas. O ser humano é que vai fazer aquilo valer de um jeito ou valer de outro, mas são neutras. Tudo que é usado para o mal pode ser usado para o bem. Entendeu? Tudo que se usa para o mal também pode ser usado para o bem. E tudo que se usa para o bem pode ser usado para o mal. Então, as coisas são neutras, inclusive a religião. Segunda conclusão, a composição das religiões. Todas as religiões são compostas por trigo e por joio. O trigo, ele pega a religião e usa como instrumento para abençoar o mundo. O joio usa a religião e usa como instrumento para prejudicar o mundo, prejudicar ele mesmo, prejudicar as pessoas ao redor e prejudicar o mundo em si. A religião é neutra, mas o trigo e o joio é que vão usar de uma maneira ou outra essa coisa que é neutra, que é a religião. A terceira conclusão é de que a Bíblia diz que a verdadeira causa das guerras é a ambição, é o amor ao dinheiro, amor ao lucro, ao ganho, ao fato do egoísmo. Eu quero ganhar mesmo que você perca. Entendeu? Essa é a causa de todos os males, de todas as angústias, de todas as aflições. O capitalismo é a causa de todos os males. Mesmo que a gente não goste de ouvir isso. E o quarto item a gente chama atenção para a questão do marketing. Também é algo neutro, mas o marketing é mais usado para o mal do que para o bem. Por quê? Porque quem paga, né, para se fazer um trabalho de marketing, quem paga, quem tem dinheiro, não é o pobre. Quem tem dinheiro é o rico. E o rico usa para aumentar e melhorar a sua ganância. Então é algo neutro, porém mais usado para benefício dessa ganância, dessa vontade de enriquecer mais, de ficar, né, de adquirir mais. Então eles usam esse instrumento neutro para favorecer aos seus interesses. Então nós temos aí um panorama do que são essas guerras, não é mesmo quando a religião está envolvida. Tá bom? Então, atualmente, nós estamos conversando sobre a direita cristã e a política externa dos Estados Unidos. O que é isso? É um artigo, é uma pesquisa científica que foi feita e que nós estamos estudando e analisando essa pesquisa. Tá bom? É uma pesquisa científica. E o título é isso que eu já mencionei, mas no fundo, por trás disso, o que a pesquisa quer mostrar é o seguinte: o cristianismo naquele país procura de todas as maneiras obter liberdade para tirar a liberdade dos outros. Entendeu? Então, isso não é só lá não. No mundo todo, o cristianismo se caracteriza muito por isso. Nós queremos liberdade para nós, para tirar a liberdade dos outros, porque a gente quer que todo mundo se comporte como cristão. A gente quer que todo mundo se comporte de um jeito que nós aprovamos. Então, eu quero a liberdade para mim, para obrigar todo mundo a abrir mão da sua liberdade para ser e fazer aquilo que nós queremos que eles façam. Entendeu? Então é isso que basicamente é esse terceiro artigo que nós estamos estudando. Então vamos ver aqui. Dentro do artigo agora, né? Os anos 2000 seriam definitivos
para a experiência da direita religiosa no poder em Washington, no ano 2000. George W. Bush, esse aí é o pai, era um renascido evangélico. O que é um renascido evangélico? O renascido evangélico, deixa eu ver aqui, é porque está aqui no escuro, mas deixa eu botar aqui que vai explicar. Veja só, W. Bush não era democrata, né? Ele era um republicano. Ganancioso. O Partido Republicano, ele tem essa característica. Ele é ganancioso. Ele representa mais do que o outro, ele representa os interesses dos ricos, o interesse do capital, do capitalismo. Então, George Bush, né, se dizendo cristão, ele já era cristão, era evangélico, mas aí agora ele era considerado como um renascido. O que é um renascido naquela época? Era aquele cristão que assumia a posição diante dos outros de que ele iria lutar, iria se esforçar, iria fazer de tudo para impor aos outros, não é, que abrissem mão de suas liberdades para atender aos interesses e à visão e às intransigências dos demais cristãos. Entendeu? Então esse era um cristão renascido, é aquele cristão que assumia esse compromisso. Então ele era um republicano ganancioso, violento, tá? Ele produziu muitas guerras na época dele, capitalista, extremamente capitalista, favorável aos interesses daqueles que eram ricos e que financiavam as campanhas dele, mas que se submetia aos propósitos evangélicos. Tinha tudo isso, mas ele estava lá, aliás, como para ser eleito, reeleito. Então o camarada diz, eu sou evangélico, vocês votem em mim porque eu sou com Deus, eu estou com Deus. Essa coisa que a gente, né, sabe como é que funciona. Desde a época de Constantino, do imperador Constantino, isso sempre funcionou. E os cristãos sempre abraçaram esse tipo de gente, né? Mesmo os cristãos vendo que não tem nada a ver, por exemplo, na época de Constantino, todo mundo via naturalmente que não tinha nada de cristianismo, mas ele dizia que era. Pronto, era o suficiente para que esse pessoal abraçasse, defendesse e apoiasse, digamos, o governo, a atuação dele. Tá bom? Aqui, usou o cristianismo para seus interesses gananciosos. Aqui, ó, falando sobre o W. Bush, diz assim, que explorou abertamente sua fé, a fé pessoal das pessoas, para se comunicar com sua base eleitoral. Tá bom? Então ele usou desse instrumento religioso para poder a base dele ficar ali favorável a ele. Mas foi um homem que promoveu guerras, matou muita gente, né? Porque o americano tem isso. Ele acha que quanto mais guerra, luta, briga, armas ele mostra, mais ele se sente mais poderoso e mais dono de tudo e de todos. É da cultura, né, americana. O que me entristece, não é entristece, mas me apavora, é porque foi essa gente que me evangelizou. Então, eu tenho muito disso. Eu tenho muito disso por causa disso. Segundo, a coalizão formada entre Reed Dobson e Richard Land foi fundamental na mobilização do eleitorado religioso naquela época, buscar a liberdade para tirar a liberdade dos outros. Tá bom? Então foi fundamental. Se uniram, juntaram forças, criaram um movimento, aumentaram o movimento religioso dentro dos Estados Unidos e, digamos, viveram, não é, esse auge lá pelos anos 2000, 2002, 2003 e aí por diante. Terceiro, no ano 2000, 68% dos evangélicos brancos, é o que diz a pesquisa, dos evangélicos brancos, quem são os brancos ali? Escravocratas do sul do país, que evangelizaram o Brasil e a América Latina.
foi quem me evangelizou. Escravocratas, porque não podiam perder o lucro. Tudo era lucro, tudo era o ganho, tudo era a ganância, que é o amor ao dinheiro e que gera todas as causas dos males no mundo. Entende? Então ele coloca aqui, em 2000, 68% dos evangélicos brancos votaram em Bush. Proporção que aumenta na ocasião da sua reeleição. Alimentados por guerras, matanças, imperialismos pelo mundo todo. Bush usou e abusou desse poder contra as outras nações, contra os árabes, inclusive. Entende? Usou e abusou. E isso fez com que ele fosse tão bem aceito pelos evangélicos nos Estados Unidos. Aquela guerra do Kuwait, aquelas guerras ali naquela região, tudo ele fez e ele precisava fazer para que alimentasse o ego americano e pudesse então ser reeleito. Evangélico. Renascido. Esse é o cristianismo que a gente tem mostrado ao mundo. É exatamente isso. Mudando algumas coisas, né, daquele país lá para o país de cá, a mesma coisa. Marcando a diferença entre o país de cá e os países da América Latina, é a mesma coisa em todos esses países. O cristianismo que a gente tem mostrado ao mundo é isso aí. Em 2004, 78% dos evangélicos brancos capitalistas lá do extremo sul do país, 78% dos evangélicos brancos confiaram seus votos ao Partido Republicano. Por causa disso tudo. Queremos liberdade para tirar a liberdade dos outros. Quinto, o ganho de poder evangélico também aparece com o aumento da bancada religiosa no Congresso. Deus me livre. O centrão por lá. Que passou de 10% em ambas as casas, Senado e a Câmara, né? Passou de 10% em ambas as casas em 1970 para 25% em 2004. Esse é o cristianismo que a gente está mostrando por aí. E 6, nessa época, de um total populacional com 300 milhões nos Estados Unidos, uma população de 300 milhões de pessoas, 60 milhões se identificaram como direita religiosa. 60 milhões. 30 dividido por 6 dá 5, então é o quê? Um quinto. Um quinto daquele país, em nome de Jesus, pregava exatamente isso. Queremos a liberdade para tirar a liberdade dos outros. Um quinto. Esse cristianismo joio, violento, intransigente, fariseu, brigam por umas bandeiras, né? Brigam, digamos, contra o aborto, mas são favoráveis. Isso é hipocrisia. Brigam contra o aborto, mas são favoráveis às guerras. São favoráveis às bombas, são favoráveis às armas, às muitas armas poderosas de matar muita gente, são favoráveis. É muita hipocrisia, gente. Isso mostra uma enfermidade, isso é uma patologia. O cristianismo que a gente mostra ao mundo é um sinal de patologia.
Porque está visível, todo mundo vê. Não é uma coisa que eu sinto. É uma coisa que as pessoas veem em mim. É uma coisa visível. Brigam, como é que seria? Brigam pela família. Olha, é a família, é a família. Mas na hora do dinheiro, pode passar fome, família. A gente quer favorecer o rico. É muita hipocrisia. É muita mentira. Esse cristianismo joio que o mundo vê por aí é falso, é mentiroso. Mas como eles são muitos, todo mundo acha que isso é o cristianismo. Muito bem. Então, o mundo sem cristianismo seria um lugar melhor? Sim. Sem esse cristianismo aí, sim, o mundo seria um lugar muito melhor do que esse mundo que temos hoje. Muito melhor. Esse cristianismo que está aí é câncer. É câncer no mundo. E usa o nome de Jesus para ser cada vez mais um câncer pior. Dos homens maus, os que são religiosos são os piores. Lamentavelmente, esse é o cristianismo que a gente mostra ao mundo.